Fala pessoal, eu sou o Dio do Sport Center. Hoje trago mais um vídeo para vocês. Se gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Leva menos que 5 segundos e é de graça. Obrigado e bom vídeo. Aê, Claudião! Estou aqui. Chamou na xixa, Mandou Claudião! bem, Cláudio, mandou bem. Isso, hein? Mas eu gostei da pergunta do Cláudio. Ele foi ali do jeito que eu pedi. Por que ele te chamou de mureteiro? É, Ele não me chamou de mureteiro. falou pra você não ficar no muro, Não, mas significa o quê? mas Você é mureteiro. eu não fico no muro. Vou É? responder. Responde. Claudião, apesar de discordar de Daniel Alves, acredito que a seleção tem chance, sim, mesmo com Daniel Alves, de avançar. Semifinal, final, porque o Daniel vai como reserva. Daniel vai como uma opção. Me surpreenderia ainda mais se o Daniel fosse o titular do time. Então, acredito que o Daniel é para cenários muito específicos. Quais cenários específicos? Então, O quê? O que acontece se ele fala, vou colocar o Daniel Alves? Então, o Daniel... O Danilo se machuca. Não, uma possível alternativa, mas eu nem... Pode acontecer, não estou dizendo, nem torcendo. Mas eu acredito que, dependendo do jogo, o Tite pode até considerar um Militão jogando pela direita e não o Daniel. O Daniel, para mim, faz Então, sentido. para que levou? Faz sentido num jogo em que o Brasil tiver enfrentar, talvez a Suíça, por exemplo, um time com linhas muito próximas, mais fechado, e você precisar abrir e ter um lateral construtor. E o Daniel faz isso relativo. A virtude do Daniel hoje é ser um lateral armador, com essa característica. Mas não imagino... Lateral, ele? Ele não estava jogando de meia? Não, então, mas para fazer uma função, ele vai jogar aberto, mas infiltrando muito pelo meio, tentando buscar o Neymar, tentando fazer esse tipo de associação que ele fazia muito em tempos distantes na seleção e no Barcelona. Posso colocar uma opção? Uma outra opção que pode acontecer, não sei se vocês concordam. O Brasil, por exemplo, está ganhando um jogo e ele quer segurar mais a bola. Também. De repente dar uma acalmada na correria, tá? Vamos tocar mais a bola, tentar ficar mais com a bola e evitar que o adversário reaja. Também. Põe o Daniel Alves, que tem um bom toque de bola. Pode ser? Também. Mas eu não imagino o Daniel com uma minutagem, um cara titular, sendo importante até pela idade, não tem mais físico para aguentar uma Copa jogando 100%, 90 minutos, e também não vejo que há... Entendo que é uma escolha muito arriscada e muito questionável do Tite, levar o Daniel, mas isso para mim não tende a comprometer o resultado do Brasil, as possibilidades do Brasil. Ainda vejo o Brasil como um dos favoritos. Agora chegou o momento. Quer ouvir o Tite? Vamos ouvir a justificativa do Tite? Vamos. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo. Tudo certo. Tite, Paranate. Vamos lá. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, né? que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros, alguns com uma ou outra mais qualidade. Vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ele ser um articulador, ser um organizador. E nós não termos ele um jogador professor, não, 60, 70 metros de ida, 60, 70 metros de volta, não. Ele tem a capacidade de organização. É essa a função dele, é isso que ele pode nos proporcionar. Eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali. E que é um público que eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Por que eu vou me remeter a eles? O que eu posso fazer? Isso eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E eu não estou aqui para convencer todas essas pessoas. Eu não tenho essa pretensão e não quero. Não quero. Eu só quero dar dados informativos, verdadeiros, para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, elas tenham a sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um. Eles têm todos o meu respeito. Vamos lá, o Tite dá o
e no Pumas em 12 jogos 1, então ele era o meia no Pumas. Baseado no que disse Adenor, baseado no que vimos ali nos números, baseado na convocação que já está feita. Nath, câmera é sua, fique à vontade. Discurse, opine e discorra sobre o tema Daniel Alves na seleção brasileira, por favor. Eu vou falar o que eu basicamente escrevi ontem no Twitter. Eu respeito muito a história e tudo que construiu o Daniel Alves como um jogador de futebol. Demais. Ele foi um dos mais vitoriosos e parabéns para ele. Só que, na minha opinião, e seguindo o critério que o próprio Tite já disse, os jogadores têm que chegar voando e com competitividade. O Daniel Segundo Alves, o Tite, ele está nessa pegada aí. O Daniel Mental, Alves está física. treinando com o time B do Barcelona. Eu quero que vocês peguem o último jogo em que ele atuou em alto nível jogando pela lateral. Primeiro ponto. Segundo Tem isso ponto, no São Paulo? Segundo ponto. No São Paulo ele joga mais como meia, em boa parte da passagem dele pelo São Paulo, que foi onde ele atuou mais. No Barcelona, quando o Barcelona cai para a Europa League, ele não é nem inscrito. Ele é preterido pelo Xavi, porque ele não entende que ele vai ser útil ao Barcelona para a competição. Então, assim, é o que eu falei, respeito, entendo, mas aí eu vou entrar num critério em 26 nomes. Daniel Alves é o cara que vai mudar a característica de um jogo? Quais os que ficaram fora? Ele abriu mão de uma vaga para colocar um jogador da confiança dele, aí é uma coisa do Tite, mas ele abriu mão de uma vaga de um jogador que poderia compor o elenco da seleção e dar algo diferente a ele para levar um cara que é contestado e não joga há muito tempo. Ele foi vaiado no Pumas, ele foi vaiado no Campeonato Mexicano. Ele vai para uma Copa do Mundo, onde é premiado jogadores que estão atuando em alto nível. Ele não está atuando em alto nível há muito tempo. Respeito, mais uma vez falo, respeito toda a história do Daniel Alves. A lista do Tite, maravilhosa. O Daniel Alves não podia ir para a Copa do Mundo. É um ponto fora da curva. É muito fora da curva. Ele é um ponto que não deveria estar lá. Ontem, quando o Tite sentou na cadeira para falar, falei, tá com cara de que fez caquinha. Que fez? Que fez? Porque, gente, levar o Daniel Alves Daniel Alves não se paga pela convocação. O que ele fez em campo nas últimas temporadas não paga a convocação dele. Eu gostaria de colocar um contraponto. Primeiro, deixar claro que eu também não convocaria o Daniel Alves e os argumentos que a Natália colocou. Acho que eu concordo e argumentos que quase todo mundo está colocando, né? Sim. Ele não tem jogado em alto nível, etc, etc. Mas eu estou tentando fazer, baseado em tudo isso que a gente está falando, analisando desde ontem, antes da convocação, comentários da mídia, de torcida, etc. Eu estou tentando fazer uma análise diferente e entender. Talvez seja interessante para a gente pensar por que, se tem tudo isso que a gente está falando, o Tite e a comissão técnica levaram o Daniel Alves. Primeira pergunta que eu faço para todos nós. Quais são os grandes laterais direitos que nós temos brasileiros no momento? Nós que já tivemos Leandro, um monstro jogando pelo Flamengo e pela seleção. Tivemos Carlos Alberto Torres, capitão de 70, tivemos Cafu, tivemos Jorginho. Quais são... O Daniel Alves no auge. O próprio Daniel Alves no auge, mas também nunca jogou, nem no auge. Ele não repetiu o futebol que ele jogou no auge no Barcelona e tal. Na seleção brasileira, que eu me lembro, se eu tiver errado... Daniel Alves do Barcelona é o Daniel Alves do Barcelona. E do Sevilha, né? E do Sevilha. Então, eu estou tentando... Veja bem, vou repetir, tá? Concordo, eu não teria levado o Daniel Alves. Mas, por que será que eles levaram? O Tite entende muito de futebol. O Fábio Maceridian, que é o preparador físico da seleção brasileira, ele entende muito de preparação física. Em 97 eu já trabalhava como jornalista e ele já era preparador físico. São anos e anos, eu conheço como pessoa e como profissional, um cara correto que conhece muito. Apesar disso que eu estou falando, eu gostar dele, eu discordo da avaliação que eles fazem de... Não discordo da avaliação deles quando eles falam que ele está voando. Se eles estão dizendo que ele está voando no treino do Barcelona B, eles entendem mais do que eu. O que eu discordo é, será que o cara está voando no Barcelona B vai permitir que ele voe numa Copa do Mundo? Treino de um... Por isso que fizemos a pergunta para o Zinho ontem.
Sim. Zinho, que foi jogador, que tem um conhecimento a mais ali. O que você acha? O Zinho falou o quê? Lembra? Sim. Ele falou, é diferente, você está treinando. É ritmo de tá jogo, sem ritmo tempo de de jogo. bola. Mas volto à pergunta. Quais são os grandes laterais, as opções que o Tite e sua comissão técnica tinham para levar? O próprio Danilo, que provavelmente será o titular, ele é um lateral, ele é muito bom. Se não fosse bom, não teria jogado no Real Madrid, Juventus, etc, etc. O Danilo é um lateral que convence a todos? Que é um cara que arrebenta e é do nível do que já tivemos? Quem mais temos? Emerson Royal. Já nos convenceu que é um grande. Muita gente falando do Rodinei. Rodinei realmente, grande temporada no Flamengo. Cara, até 3 meses atrás, todo mundo queria matar o Rodinei. Marcos Rocha. E o Rodinei em 4 anos não deu para peneirar um? Se o Rodinei fosse convocado, ia ter um monte de gente cornetando. Claro. O Fagner, que é um grande lateral. Eu confesso que eu sou fã do Fagner. Mas é o lateral que nos convenceria ou nos convenceu na última Copa? E não está num bom momento. Por que eu estou fazendo jogando, essas perguntas? Será que ele não levou o Daniel Alves? Primeiro, falta de grandes opções. Segundo, quando ele fala da qualidade técnica, eu concordo. Não, qualidade técnica ninguém discute. Agora, o que eu discordo e argumento como a Nath, como todo mundo, ele já está com quase 40 anos, faz tempo que ele não joga. Se ele entra num jogo de Copa do Mundo ele vai correr atrás de Mbappé. Com a qualidade técnica que estão os melhores do mundo, e quando você vai afunilando, vai chegando no mata-mata, aí que você vai enfrentar as grandes feras. Numa correria que é o futebol hoje. Será que ele vai... Por que será que eles convocaram? Só porque ele gosta? Ele tem intimidade, chama ele de Dani, ele gosta muito, convocou. Será que eles não acreditam que de alguma forma ele vai ajudar e não tinha outro melhor? É isso que eu estou querendo colocar para análise, apesar de eu achar que ele não deveria ter ido. Vamos analisar? Ele se encaixa no discurso de meritocracia do Tite? Não, mas aí... Porque é o seguinte, o que é a meritocracia? A meritocracia é o que você está fazendo agora, que você está voando, que você está competindo de alto nível, que você é titular na sua equipe, está jogando na Europa e tá... É isso? Ou a meritocracia para o Daniel Alves é uma visão diferente? É serviços prestados, é o fato... Acho que foi o Marcelidian. Mas quais são os serviços prestados? Acho que foi o Marcelidian que observou o Daniel Alves, se eu não me engano, no ano passado, no começo do ano, ele falou isso na coletiva, conversou com o Daniel, falou, os números estão abaixo e tal, etc. Você precisa disso, disso e disso. E o Daniel Alves falou acho que foi o Marcelidian. Falou ontem na coletiva. Missão dada é missão cumprida. Você precisa aumentar sua força. Isso. E ele trabalhou de forma para que chegasse nesse nível. E agora, na última avaliação, ele chegou no nível. É um cara que demonstrou... Eu não estou entrando no mérito se merece ou não merece. A gente está discutindo aqui, como você falou, né? É um cara que demonstrou... Vamos tentar aprofundar a análise. É um cara que demonstrou empenho, vontade, dedicação, trabalhou, mesmo que não como titular, né? Mesmo que não entregando grandes jogos, mas é um cara que trabalhou para estar nessa equipe que vai para a Copa do Mundo. O cara foi lá, precisa fazer isso e isso. Fiz. Ele foi premiado por isso. Num grupo de 26. Então, ele foi não premiado tem uma meritocracia aí? Não tem uma meritocracia? Mas aí você é injusto com os outros. Porque tecnicamente a gente não pode discutir. Não, tecnicamente tá lá. Mentalidade tá lá também. Só que tecnicamente... Isso que eu estou tentando entender e que eu estou perguntando, Natália. O que eles estão pensando? Eles estão pensando em o Daniel Alves vai ser titular e vai jogar os 90 minutos. Eu não duvido. Todo jogo e quando tiver prorrogação ele vai... Não é isso. Será que eles estão pensando isso? Ou estão pensando como o Breler falou, dependendo do jogo, ele vai fazer uma função ali hoje é o de construção. Ou, dependendo de como tiver o jogo, ele vai entrar, vai ajudar a segurar a bola. O que eles pensaram para convocar o Daniel Alves? É isso que eu estou dizendo. E o Daniel Alves... Entendeu? Ele foi premiado por isso, pela dedicação. Só que aí o meu ponto em relação aos demais, eu sei que a concorrência é quase nula para as laterais. Mas o meu questionamento é, você premia um cara que não está jogando e tira a possibilidade de alguém que está se dedicando no dia a dia do seu clube, jogando em alto nível numa das maiores competições, como o Emerson Royal. Você tira ele para colocar um cara que muita gente falou aí nas redes sociais também que não estava jogando. Sim. Então, assim, a meritocracia vai entrar por isso, pela dedicação dele. Agora, mas ele tem ambiente, então leva ele para a comissão técnica. O que me causa estranhamento é que, assim, tem outros jogadores atuando em alto nível durante uma temporada inteira, como o Marcos Rocha,
Que poder... Por que não? Ele não testou, ele não deu oportunidade. Ah, Nath, mas o Marcos Rocha não é tão bom. E quem é bom para lateral? O Daniel Alves, que não joga na lateral mais? Daniel Alves que tecnicamente é excelente. Mas há quanto tempo ele não é excelente tecnicamente? Mas sabe o que me parece? Jogo que você viu? Vou falar uma coisa aqui. Sabe o que parece? Também? Tô dizendo. Aqui, sem entrar no mérito se tá certo ou tá errado, a gente tá levantando questionamentos. Sim. Né? Eu também não levaria. Mas, enfim, parece que há uma coisa assim incessante com o Daniel Alves. O Tite chega e fala, gente, eu preciso do Daniel Alves. Vamos lá, acompanha o Daniel Alves. Que vai ele lá no precisa México, fazer? vai lá não sei o quê. O que ele precisa fazer? Comentamos isso o que ontem, ele precisa antes estar assim? da Por que ele precisa convocação. estar assado? Eu tenho que o Daniel Alves tem que estar ok. Eu preciso dele. Porque tudo que eu olhei até agora, eu troco por um Daniel Alves tecnicamente bem, mas o cara tem que estar bem fisicamente. Tem que estar bem fisicamente. Como é que ele está? Me parece que teve uma missão Daniel Alves nesse processo, né, porque assim, fizeram isso, todo esse processo, fizeram com o Rodinei? Não. Fizeram com o Marcos Rocha? A gente comentou antes. Fizeram com... A gente comentou eu ontem. não sei se teve desculpa, hein? Eu não sei, eu tô levantando esse questionamento. Fala. Nós comentamos ontem aqui. Sim. Eu, inclusive, usei a frase. Eles estão fazendo uma força incrível para levar Daniel Alves. Antes da convocação, confesso, eu achava. Mesmo assim, eu acho que eles não vão levar. Eu errei. Mas nós comentamos ontem antes. E o Mauro falou. Entrou ao vivo com a gente, o Mauro falou, olha, eles adoraram os treinos físicos que ele está fazendo no Barcelona B. Foram observar. Comentamos. Pô, eles foram ver o cara no México, de perto. César Sampaio foi lá. Foram ver o cara treinando no Barcelona B. Eles estão querendo muito levar. E aí, novamente, eu pergunto, se nós tivéssemos dois caras voando no nível do Leandro, do Cafu, do Carlos Alberto Torres, do Jorginho, ele teria levado o Daniel Alves? Acho que sim. Teria levado? Acho que sim. Se nós tivéssemos dois jogadores da posição do Daniel Alves produzindo o que o Vinícius Júnior está produzindo, mas, assim, ele teria levado o Daniel Alves? Vamos analisar o ciclo. Será que a falta de opção não ajudou? Vamos analisar o ciclo de 4 anos. Rocha, Rodinei, até mesmo Fagner. Jogaram a ponto de ser unanimidade? Não, ninguém foi unanimidade. Nenhum ali. Então, é isso que eu estou tentando entender, Breno. Nenhuma das laterais. Marcos Rocha é cornetado no Palmeiras, Rodinei pra caramba no Flamengo. Nenhuma das laterais o Fagner é que... Nem os que foram são incontestáveis. Emerson Royal também na Europa, teve altos e baixos. É reserva. Então, são todos bons laterais, mas para a seleção? O Daniel Alves levou a vaga por abstenção da concorrência. Ele teve... Claro, jogadores melhores, mais ativos. Convocação culposa, não foi dolosa, é isso? Ele estava falando ontem aqui. Mas, jogadores mais regulares. O Fagner, por exemplo, em 4 anos, para mim, foi mais regular como lateral do que o Daniel Alves. Mas ainda assim, não teve aquele diferencial do Tite chegar e falar, pô, esse cara aqui desbanca o Daniel Alves em outros critérios. E aí, para mim, as escolhas do Tite não são pautadas só por meritocracia. Não. E aí... Tem um pacote... Mas ele diz que sim. Mas não são. A conversa dele é essa. Não são. Aí, a maioria sim. Não, mas vamos começar pela escolha da comissão técnica. O Tite tem um filho dele lá. Então, essa escolha não foi meritocrática. Foi uma escolha por segurança, alguém que ele confia, mas falar que é meritocracia não é, porque parte de uma relação de parentesco, e relação de parentesco nunca vai ser meritocracia. E se o moleque é bom pra Dedé? Eu ia perguntar isso. Mas em algum momento você trouxe ele antes dele ser bom. Pois é, mas será que ele já não era bom quando levou o filho? Então, e ficou melhor ainda? O filho pode ser... O filho pode ser um gênio. Então. Pode ser um gênio, mas... Dorival Júnior, o auxiliar dele, é o filho dele. Mas essas escolhas são pautadas pela confiança de ter um auxiliar que o cara vai... Pô, se eu falar uma coisa pra ele, não vai sair daqui. Mas será que também não tem uma qualidade? Mas até... A gente tem que questionar isso, mas até do ponto de vista moral, Abel, a CBF teve de mudar o código de ética para abrigar o filho do Tite, porque o filho do Tite já trabalhava com ele desde o Corinthians e a CBF não permitia que membros da comissão técnica fossem parentes do treinador, coisa do tipo, e eu vejo que é muito questionável. Pode ter a qualidade que for, mas sempre vai ter essa marca de ser filho do técnico e o Tite resolveu arcar com essa escolha. Então, ele banca o filho por isso. Então, não é meritocracia. Na seleção, você fala, algumas escolhas são por meritocracia. Gabriel Martinelli, por exemplo, mérito. O cara tá jogando muita bola no Arsenal. Quase todos, não são? Então, o que não tem? Os 26, quase que não são. Tirando o Daniel Alves, 26, que não é mérito? Não tem muito a questionar. Rejuvenescer o time. Tem muito de mérito, mas não é só o único critério dele. Aí ele leva em conta
estrada na seleção, a experiência que ele cita do Everton Ribeiro, por exemplo, ao falar... Não, o Everton Ribeiro joga... O Everton Ribeiro não foi meritocracia? Claro. Mas por que ele entrou? Jogando muito... Porque o Coutinho caiu. Porque se Coutinho não cai, o Everton Ribeiro estava fora. Ele estava na lista sobressalente. Tem certeza disso? Ele vem convocando o Everton Ribeiro faz tempo, Natália. Eu também. É por meritocracia, mas ele leva outros critérios em consideração e a experiência pesa a favor do Everton Ribeiro. É bola, mas experiência não é importante? É bola. Experiência não faz parte do mérito que o cara entregou ali com a camisa da seleção e tal, como correspondeu. Faz parte. Mas a experiência não faz parte da meritocracia? Claro, sim. É isso que eu estou falando. Faz parte, mas não... A meritocracia, para mim, na avaliação de atleta, é o que o cara entrega no campo, ali, bola por bola. Então, o Coutinho, por exemplo... Everton Ribeiro. O Coutinho, por exemplo... Então, para mim, estaria fora. Nunca seria considerado. É? Aí concordo com você. Então, mas eu estou dizendo, dos 26 que estão lá, você está dizendo... Eu estou defendendo que a maioria... A grande maioria foi pro mérito. Acho que 90% ou mais. Se você discorda, eu gostaria que você explicasse. O único asterisco é o Daniel Alves. Acho que todos. Concordo. Exceção do Daniel Alves, você pode questionar, acho que não teve ninguém ali que você olhe. Mas é isso que eu estou dizendo, uma convocação, gente. É uma convocação. Presta atenção, é uma convocação. A única grita de verdade mesmo. Porque tem gente que ainda acha, de repente podia ter levado o Gabigol e tal, mas isso é uma coisa muito pontual ali e tal. Acho que o Pedro merecia muito mais que o Gabigol. Tem que escolher o Pedro, merecia mais que o Gabigol. O Gabigol, inclusive, foi experimentado na seleção brasileira e não correspondeu. Pedro me parece uma escolha mais correta. Tudo bem. Você pode questionar, mas a única grita mesmo é o Daniel Alves. E é engraçado. É uma seleção que a grita é o cara que foi convocado para ser reserva. Essa é a grita. Esse é o ponto. Essa é a grita. Esse é o ponto. Ele então, vai ser tem reserva. mais grita. Normalmente... Ele será reserva? Eu acho que vai. Porque se ele tem condição de jogar 90... Ele está voando. Tecnicamente, ele é isso tudo que o Tite falou. E a gente está falando de um Danilo contestado. Ele não é unanimidade. Então. O Daniel Alves está voando. Tecnicamente, é um excelente jogador. Tá que nem um menino. Chega como jogou as Olimpíadas. Ele vai ser reserva? Eu acredito que tem... Eu não duvido que ele... Não me surpreenderia se ele fosse titular. Ele pode. Não me surpreenderia. E que fique claro... Completo. Não, e que fique claro aos fãs de esporte. Há uma contestação em relação ao Daniel Alves, porque eu entendo que ele poderia levar outro jogador para uma outra posição que não fosse lateral, já que não tem esse lateral. Ele poderia, como ele já usou o Éder Militão na lateral, ele poderia, para pensar em soltar mais o seu lateral esquerdo, soltar mais ali o Alexandre, ele poderia jogar com 3. Aí ele seria questionado do mesmo jeito. Mas ele fez isso nas eliminatórias. Sim, mas se precisa, precisa... Desfalco do Danilo, tem de usar um zagueiro. O zagueiro vai mal, ele ia escutar do mesmo jeito. Então, se machuca o Danilo, vai o Daniel e vai mal. Também. Então, mas não havia uma solução para ele que fosse simples, ele vai resolver tranquilo. Mas que fique claro, se o Daniel Alves entrar, eu torço para que ele faça uma baita Copa do Mundo. Que ele faça o gol do título, inclusive. Que ele levante o caneco. O problema não é esse. O que a gente está questionando é o porquê da escolha do Tite em levar o Daniel, que não está jogando, para preterir jogadores que estão jogando em alto nível para uma seleção, para uma Copa do Mundo, que o nível de erro, a linha para errar numa Copa do Mundo é muito baixa. Você tem uma zaga, o Brasil tem uma linha de zaga envelhecida. Para não falar velha, envelhecida. E aí você vai pegar jogadores, eu vou dar o exemplo da Sérvia. Envelhecida é só o Thiago Silva, né? Marquinhos? É que Danilo? Não, Alexandro e Danilo têm mais de 30, mas ainda jogam num nível bastante competitivo. Jogam no nível competitivo, mas se você tira um Danilo e põe um Daniel Alves, qual é o teu nível competitivo? Claro. Então, assim, há uma dificuldade em relação à recomposição defensiva do Brasil. E aí eu pauto a minha indignação, se é que é para dizer assim, mas meu questionamento ao Tite em levar o Daniel Alves é que você vai pegar uma Sérvia que tem jogadores que estão atuando em altíssimo nível e você vai ter que correr para trás para recompor. E aí, o que você faz? Você vai chegando a fases de mata-mata em que a linha do erro é muito menor do que a fase de grupos. E aí? Aí o Danilo machuca. O que você faz? O cara da posição é o Daniel Alves. Ele vai ter condições de marcar os caras que estão atuando aqui, no meio de uma temporada, voando. Então, essas são as minhas interrogações. Eles acham que sim. Não estou dizendo que eles estão certos. Eles responderam na coletiva ontem que eles acham que sim, que eles chegaram para o Daniel Alves e falaram, olha, você está com deficiência na força
Da explosão. Força, explosão, blá, blá, blá. E eu Posso espero até aumentar sim. aqui, velocidade, tarará, você tem que melhorar, senão você não vai. E aí ele foi treinar e eles avaliaram que ele está pronto. Outra coisa que eles avaliaram, por que eu estou dizendo e eu perguntei, quem é que está jogando? Qual é o lateral direito? Quais são os nomes? Normalmente, quando a gente contesta que é uma convocação, a gente fala assim, não gostei da convocação do Breler, porque o William está jogando muito mais. Por que não foi o William? Normalmente é isso não que tem se o contesta. nome. Normalmente é isso que... E eu estou tentando, de novo, Claro. analisar, imaginar o que se Sim. passa na cabeça do Tite. O que ele... E eu concordo com tudo que você está falando, Natália, mas o que eu imagino? Ele pensou, apesar da falta de ritmo de jogo, apesar da idade Ele mais ainda é melhor do que quem tá avançada, jogando. a qualidade técnica dele vai nos servir mais do que o Marcos Rocha inteiro e correndo muito mais e com ritmo de jogo, do que o Fagner, do que o Emerson Royal. Vamos arriscar. É isso que passou na cabeça deles. Tá certo? Tá errado? Não sabemos. Espero vai que dar estejam certo? certos. Vai dar errado? Não sabemos. Mas eu concordo. Mas eu tô tentando entender a cabeça Sim. deles. Eu concordo Faz com sentido. você num ponto sobre a lista valorizar muito o momento. Talvez essa tenha sido a lista da seleção em que o técnico mais levou em conta o que o jogador estava entregando Sim. no clube. E aí ele chama Martinelli, ele chama Gabriel Jesus de Rodrigo. volta, Rodrigo, o Pedro, ele valoriza muito o momento do Pedro. O próprio Então, Everton Ribeiro. Bremer. o Bremer, a gente tem uma visão de que as convocações serão sempre meritocráticas, mas em outras Copas, isso dificilmente acontece com todos. A técnica, o Dunga, por exemplo, valorizava demais o que o cara entregava para a seleção, nem tanto na parte técnica, mas em termos de comprometimento. Por isso ele chama Elano, jogadores contestáveis no momento e banca. O Filipão também tinha muito esse critério de jogadores de confiança. Então, a gente pode entender que na cota confiança, o que entrou aí de fora da curva é o Daniel Alves e para ser reserva. Então, ainda, para mim, está dentro de uma margem de tolerância e até de uma margem de erro. O Tite consegue manobrar. Se ele percebe nos treinos que o Daniel está uma rotação abaixo, ele ainda tem a margem de barganha com o Danilo, o titular, e o Éder Militão, que pode fazer a função improvisada. Falando português claro, eu penso como um monte de gente, por exemplo. Já vem na minha cabeça assim, Brasil e França mata-mata. Entrou o Daniel Alves e ele vai jogar ali, vai ter que correr atrás do Mbappé. Meu Deus, a casa caiu. Eu também penso assim, gente. Sim, sim. Eu também penso isso. Mas E a gente espera estar errado. Mas eu estou tentando analisar o que se passa na cabeça Sim. e por que ele foi levado. Tem alguma coisa. Claro. Quando ele fala de qualidade técnica, ele tem razão. Tem. Qualidade técnica, ele tem mais do que Indiscutível. todos os outros. Tem. Ele vai conseguir correr e ter o físico para os jogos de alto nível mesmo? Aí O nós vamos ter físico que é uma ver. coisa que eles viram. estão achando que sim. Eles estão achando que sim. Eles estão achando que sim. Tecnicamente e mentalmente, eu não discuto. Também não. Eu não discuto. Também não. Envolvimento, Também não. comprometimento, gostar de estar na seleção brasileira, vestir a camisa E o da tal do seleção ambiente e tal. que se fala. Veja o que ele fez na Copa E ele América vai chegar 2019. motivado por Você que essas passou 3 críticas, anos. ele vai usar como Ele se combustível. motiva como isso. 2019 faz 3 anos, é verdade, nessa faixa etária do Daniel é muita coisa, mas veja o que ele fez na Copa América em 2019. Ah, era outro nível de competição. É verdade, mas... Olha lá, tá bom, tá rolando já o meme, né? Já. As figurinhas, os memes aqui, é um negócio de louco. Na história veja o que das ele fez. Copas, Ele... William, Breler, Natália, amigos, já tivemos ocasiões semelhantes, não Já. tivemos? Sim. Até de jogadores veteranos que foram aposta dos treinadores na Copa seguinte. Acho que na Copa de 66 aconteceu isso. O Ronaldo, o próprio Garrincha. O Ronaldo em 2002 era uma aposta. Então, mas, por exemplo, o Garrincha na Copa de 66 foi um erro. Não. Não? Ah, não. Sim, o Garrincha em 66, sim. Foi um erro. O Ronaldo não estava veterano, mas estava com o joelho todo estourado Arrebentado, e ninguém acreditava e o Felipão foi massacrado quando Sim. ele foi levado, porque ele tinha tido já 2, 3 cirurgias. Pela Foi. Deu condição certo. Deu muito certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Na Copa de 86, foram vários remanescentes Zico. da Copa de 82. Uns conseguiram jogar, outros não. O Zico estava arrebentado É um também. risco. Joelho, cirurgia e tal, Gente, e chegou, não nem chegou sempre vai dar 100%. certo. É um longe risco disso. calculado. Pelo que ele justifique, a comissão justifique, é um risco calculado. E a gente espera que seja um risco calculado e que dê muito certo. Sim, isso é fato. tomara. Isso é Ninguém fato. está torcendo Último. contra. E a gente Fecha, contesta só isso. É a Fecha única- pra gente ouvir o Tite. O último histórico, Branco em 94. Sim. Foi bem lembrado. E fez o gol contra a Holanda, 3-2, classificou o Que Brasil. assim seja em 2022. É verdade.